Vamos orar? Para a gente começar? Você coloca sobre os seus pés. Senhor Deus e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor e pela sua misericórdia. Muito obrigado por ter cuidado de nós durante essa semana. Que nós possamos continuar aprendendo do Senhor, tomando dessa água viva, para que a gente nunca tenha sede. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor possa tocar na nossa mente e no nosso coração, para compreender as verdades da sua palavra. Amém e amém. Novidades. Estamos com o slide, glória a Deus. Para que dê para a gente acompanhar um pouco melhor todo o panorama, para que fique mais dinâmico, mais fácil. Apesar de estar escurinho, que vocês não fiquem com sono, que dê para a gente passar tudo direitinho, tá? Nós terminamos o livro de... Terminamos o livro de Levíticos, né? O pastor Elvis deu 2 aulas sobre o livro de Levítico. E a gente vai para o livro de Números. Amém? Vamos lá. O livro de Números é o 4º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada e faz parte do conjunto de 5 escritos de Moisés, o Pentateuco, tá? Então, na próxima aula, Deuteronômio é o último dos 5 livros escritos por Moisés que formam o Pentateuco, ou melhor, a Torá. A Torá é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? A tradição vai dizer que Moisés também escreveu o livro de Jó, mas isso é lá para frente, tá? O livro de Números registra a história do povo de Israel durante os quase 40 anos de peregrinação no deserto, tá? O significado de Números aritmoi, o censo de Israel, é o título da versão grega dos 70, Septuaginta. É difícil, é complicado lembrar disso, mas a gente já falou sobre isso, tá? E Numeri é a Vulgata Latina, ou seja, tem 2 traduções de Bíblia, Septuaginta e a Vulgata Latina. Na Septuaginta, aritmoi. Na Vulgata, Numeri. E é daí que sai Números, o nome Números, tá? Simplesmente porque esse livro compreende 2 recenseamentos do povo de Israel, contagem, tá? Do povo de Israel. O primeiro, efetuado após a saída do Egito, no começo do 2º ano da sua peregrinação no deserto, e o segundo, 39 anos mais tarde, imediatamente antes da nova geração de Israel adentrar em Canaã. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Números, no capítulo 1, versículos 1 e 4. Diz assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do 2º mês do 2º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, uma contagem, tá? Pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos da família, deverá ajudá-los. Ou seja, o nome Números vem dessa ideia. Existem 2 recenseamentos em Números. O primeiro no começo, que é a galera que saiu do Egito, e o segundo no final do livro, dessa nova geração que vai entrar em Canaã, mas nós vamos chegar lá do porquê a primeira geração não entrou, tá? Já na Bíblia hebraica, o título mais comum para o livro é derivado da 5ª palavra do texto hebraico, do primeiro versículo, que pode ser traduzido como no deserto. Faz mais sentido, tá? Do que Números. Mas no hebraico, esse livro se chama No Deserto. E vocês vão se lembrar de Gênesis. Gênesis se traduz como início, mas em hebraico o livro não se chama Gênesis, se chama Bereshit, que significa no princípio, tá? Eles têm muito essa ideia de usar as primeiras escritas do livro para compor o nome do livro, tá? Esse título é muito mais apropriado para indicar o conteúdo geral do livro. Outro título utilizado para designar o livro vem da introdução do texto hebraico: e ele falou, ou falou o Senhor. Uma referência ao conteúdo do livro como uma verdadeira palavra de Deus para o povo de Israel. Até agora está tranquilo, né? Vamos para a data e destinatário.
O livro de Números foi produzido no período final da vida de Moisés e da peregrinação dos israelitas antes da entrada de Canaã. Os estudiosos datam o livro por volta de 1406 a.C. Provavelmente é o último ano da vida de Moisés. Ele escreve o livro de Números no final. Vou me adiantar um pouco, mas em Deuteronômio é escrito por Moisés, mas o finalzinho é escrito de Josué. Moisés está falando, mas quem escreve é Josué, porque Moisés está indo embora. Está indo embora. Os destinatários do livro de Números, obviamente, foram os próprios israelitas. Contudo, não se tratava da primeira geração do êxodo do Egito, mas da segunda geração de israelitas nascidos no deserto. Porque, como o livro foi escrito no final da vida de Moisés, aquele primeiro povo já tinha passado. Então não é para eles. É para esse segundo povo, um povo que vai entrar na terra. Então é interessante, quando você estiver lendo o livro de Números, você tem que ler na visão daqueles que vão entrar na terra prometida, não daqueles que estão vivendo aquilo ali. Aquilo é um conto, está contando para essa nova geração tudo o que aconteceu, desde o Monte Sinai até agora a entrada. O livro de Números termina no lado oposto do Jordão para entrar na terra prometida. Moisés começa um monólogo no finalzinho de Números. Então é para um povo que vai entrar, não para um povo que passou por isso, tá? Vamos lá. Propósito do livro de Números. O propósito principal do livro de Números consiste no encorajamento e preparação dos israelitas para conquistar a terra prometida, enquanto desenvolve a história da peregrinação desde a primeira até a segunda geração dos israelitas que peregrinaram pelo deserto. O tema central do livro enfoca a conclamação do povo de Deus, a fidelidade ao Senhor para servir com o seu exército santo que haveria de entrar em Canaã. Spoilers da história: o povo reclamou demais, ficou no deserto, morreu no deserto, e essa nova geração deveria aprender com esse povo para que eles não cometessem os mesmos erros. Aprenderam? Não, mas devia. Nesse sentido, a segunda geração de israelitas deveria tomar conhecimento dos erros cometidos por seus pais, a fim de não repetir. Eles deveriam saber que a primeira geração fracassou porque respondeu à graça do Senhor com desobediência e ingratidão. Agora cabe aos filhos fazerem certo onde seus pais erraram, responder com fidelidade onde seus pais foram rebeldes e ter sucesso onde seus pais fracassaram. Está ficando claro, né? A ideia do livro de Números é mostrar para essa nova geração o que os pais, os avós fizeram, para que entrando na cidade, eles não perdessem a cidade. Então, quando você olha para o Antigo Testamento e fala, cara, Deus é um Deus mau, você se esquece de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É Deus falando assim, um povo morreu porque não seguiu. Vocês vão seguir? E a resposta do povo é sempre, não vamos seguir. O problema não está em Deus, né? Está no povo. E aí nós vamos para a divisão do livro de Números. Eu achei bacana fazer isso da primeira vez, quando eu fiz em Gênesis, e é mais fácil para a gente entender o que cada capítulo trata, tá? O livro de Números, ele é separado por 3 seções. A primeira delas, do capítulo 1 ao 10, descreve acontecimentos que duraram apenas algumas semanas, os preparativos ordenados por Deus antes da partida do Monte Sinai. O povo ficou 1 ano no Sinai. Foi lá que eles receberam os 10 mandamentos, foi lá que aconteceu aquela treta toda com o bezerro de ouro e tudo mais. E agora, começa o livro de Números com eles indo embora. Os preparativos. Então, 10 capítulos do livro de Números são os preparativos. Como que vai funcionar, como é que os levitas vão na frente, a arca vai na frente, aquela coisa toda, tá? Então, os 10 primeiros têm a ver com isso, tá? Depois da saída do Egito, o povo passou 1 ano no Monte Sinai, os 10 mandamentos e tudo mais foi feito lá, e agora estavam prontos para sair de lá rumo à terra prometida. Aí nós vamos seguindo por partes, tá? Capítulo 1, o recenseamento do povo. A gente leu isso aqui. A contagem da galera de 20 anos para cima, os homens de 20 anos para cima, que serviriam ao exército. Capítulo 2, a organização do acampamento. Nós vamos falar um pouco mais para frente. O capítulo 3 e 4, o recenseamento em função dos levitas, contagem dos levitas e o que eles iam fazer nessa viagem. A pureza do acampamento, capítulos 5 e 6. Oferta dos príncipes das tribos, capítulo 7. Consagração dos levitas, capítulo 8. Celebração da segunda Páscoa. Por quê? A primeira Páscoa foi em Êxodo. Vocês lembram? Êxodo 12, quando o povo foi sair, eles comeram a Páscoa, mataram o novilho, colocaram, aspergiram sangue sobre os umbrais da porta, o anjo da morte passou e não levou a galera. Foi falado isso aqui já, mas eu vou dar ênfase. Isso tudo prefigura Jesus Cristo. Todo aquele marcado com sangue não morre. Amém? E aí, a presença da nuvem, no capítulo 9, e eu queria que vocês abrissem, capítulo 9, Números 9.
15 ao 22. Algumas coisas não precisam ser esclarecidas, elas já vêm claras. Como Deus cuidava desse povo, como Deus se preocupou com eles no deserto, tá? Vamos lá. Capítulo 9, versículos 15 ao 22. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor. Eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem estivesse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo. Os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, partiam. Foi assim que o povo caminhou no deserto, guiado por Deus, desde o início. A nuvem permanecia em cima do tabernáculo, e aí eles ficavam. A nuvem ficou um mês, ótimo, vamos fazer nossas coisas. Vamos preparar as tendas, vamos matar o cordeiro, todas aquelas coisas que o pastor Elas falou na última série. A nuvem começou a andar, isso foi 3 da manhã, vamos andar. Deus está mandando a gente andar. Então o povo foi guiado por Deus até a terra prometida do início ao fim. Amém? Legal, né? Muito legal. E aí, capítulo 10, tá? As trombetas anunciando a partida. É quando o povo vai. No capítulo 10, eles começam a andar rumo à terra prometida. Isso tudo aqui, são coisas que aconteceram no Sinai. Prontos para partir, a nuvem aparece, pô, vamos embora. É assim que vai acontecer. E é assim que acontecia, tá? A segunda sessão é do capítulo 11 até o capítulo 21. O povo de Israel poderia ter vencido em 11 dias o deserto. 11. Isso está em Deuteronômio, vamos ler? Deuteronômio 1, 2. Estou falando com você, gente. 2. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Esse era o caminho que eles tinham que seguir. 11 dias. Dá tristeza, né? 11 dias virar 40 anos. Tudo por desobediência. Tudo por desobediência. Em vez disso, permaneceu quase 40 anos nesse grande e terrível deserto. Está em Deuteronômio 1, 19, tá? Até que perecesse toda a geração de rebeldes mediante o castigo divino. E eu queria que vocês abrissem aí Números, capítulo 14, versículos 33. Números 14. Do 33 e 34. Vamos ler do 31? Ah, tá. Do 30. Desculpa, gente. Vamos do 30 até o 34, porque aí fica mais fácil da gente entender. Isso é Deus falando, tá? Nenhum de vocês entrará na terra que com mãos levantadas jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitam. Pausa. O povo estava zombando de Deus, falando que Deus não ia fazer com que os filhos deles entrassem, porque eles iam morrer, iam virar despojos. Deus falou assim, então esses meninos vão entrar.
Vocês não. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. O que aconteceu? Foram lá os espias ver a terra, como é que era, como é que as coisas estavam acontecendo. Chegaram lá, viram a galera gigante, viram as frutas gigantescas, aquela coisa, e falaram assim, nós vamos ser destruídos. Não vamos para lá não, Deus está levando nós para o matadouro. Não vai dar certo. Só Josué e Caleb que voltaram e falaram, gente, juntar 2, 3 aqui não arrebenta. Vamos embora, nós estamos com o Senhor. É isso aí, vamos lá. E aí Deus se ira com o povo e fala assim, se vocês não querem, vocês não vão. Essa é a verdade. Gostaram da NTLH? É isso aí. NTLH é isso aí. Cabe a essa geração de números contar-nos os principais acontecimentos desses 40 anos. A narração gira essencialmente em torno das 7 ocasiões particulares em que Israel se tornou culpado, murmurando contra Deus. E aí eu separei aqui as 7 murmurações, desde o capítulo 11 até o capítulo 22. Tá? A primeira delas foi a murmuração após a primeira etapa da viagem. No comecinho, o povo já começou a reclamar. 10 capítulos, de novo, do 1 ao 10, era o povo se preparando para ir. Capítulo 11, reclamação. Primeiro aqui. Depois, murmuração contra os alimentos, aquela coisa toda que vocês já conhecem sobre o maná. Maná caía do céu, o povo plantava maná? Não. O povo regava maná? Não. Caía do céu, suficiente para todo mundo. Mas eles queriam carne. E essa murmuração, ela é terrível, terrível. Por quê? Porque o povo começou a falar bem do Egito. Essa murmuração é terrível. Vamos lá. Números 11. Não dá para ler tudo não, mas vamos lá. A partir do versículo 4, tá? Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Viu? Só verdura, gente, não pode comer verdura não, está errado. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser esse maná. O povo não planta. Vamos lá, vamos fazer essa conjectura aqui. A Bíblia fala assim que quem trabalha também não come. É isso que a Bíblia fala. O povo não planta maná. O povo não planta. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que esse maná, ele servia para fazer vários tipos de comida. Inclusive um bolo que, tipo assim, hoje em dia seria equiparado a chocolate belga. É nesse nível de comida. E o povo não planta, o maná cai. No outro dia, se sobrou, joga fora porque tem mais, e aquela coisa toda, e Deus provendo essa comida, e o povo fala assim, mas no Egito nós comia carne. Mas no Egito vocês eram escravos. Mas no Egito nós comia melancia. Mas vocês apanhavam. Mas no Egito tinha alho poró, ué. A equivalência não bate. A equivalência não bate. Tá? O povo é difícil demais. Vamos lá, continuando, uma oração de Miriam e Arão a respeito de Moisés, começaram a julgar será que Deus fala só com Moisés? E Deus falou assim, vocês vão morrer também. Porque, né? Falar do ungido do Senhor, vala. Murmuração após o relato dos 2 espias, chegaram a Canaã, isso a gente falou, né? E aí, de novo, Josué e Caleb foram as 2 únicas pessoas que saíram do Egito junto com Moisés, e o povo de Israel ia entrar na terra prometida. Vamos lá, Números 14. Agora o versículo 29 e 30. Lê de novo 29, né? Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mãos levantadas jurei dar-lhes para habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. É simples assim. Às vezes, é engraçado, eu quis dar ênfase nisso aqui também, porque em muitas histórias, quando a gente pega a Bíblia só de ouvir falar, é complicado, né?
Em muitas histórias as pessoas falam assim, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não, faz o menor sentido. Como é que você vai tomar uma terra com 2 pessoas? Não foi isso que aconteceu. Daquele primeiro recenseamento, lembra? Números 1, aquela contagem, só Josué e Caleb entrou. O resto, tudo morreu no deserto. E aí agora, essa nova geração, os filhos desse povo, é que tomaram posse da promessa desse povo. Cara, isso é muito sério. Deus promete uma coisa, as pessoas murmuram e não cumprem aquilo que Deus quer. E Deus fala assim, ótimo, você não vai desfrutar da promessa que eu fiz. Lembra da música? Quem tem promessa de Deus não morre, não morre. Está aí, ó. O povo morrendo. Morreu. Por quê? Porque toda promessa vem com si. Não existe na Bíblia, pode procurar. Promessa assim, se me adorares, se voltarem para mim, se me obedecerem. Não existe, gente. Você abre a caixinha de promessa, Deus te dará todas as coisas em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus. Se você não crê, não faz sentido. Promessa é para o povo de Deus, mas vem com arrependimento, mudança de vida. Tudo isso. Essa coisa, esse evangelho fácil, não existe isso não, gente. Não existe comida grátis. Não faz sentido. E não faz sentido. Porque se Deus não cobra justiça, misericórdia, se Ele não cobra essas coisas, Ele não é bom. Não faz sentido Ele ser bom. Porque alguém que cumpre, recebe. E alguém que não cumpre, recebe. Para que cumprir? Que comunismo é esse? Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Mais reclamação, hein, gente? Murmuração. Murmuração de Coré e seus companheiros contra a autoridade. Murmuração em Meribá, falta de água. Lembram disso aí? Falta de água. O povo reclamando de água. E aí, tipo assim, vamos lá. Olha que legal. Como perder a bênção do Senhor em uma pedrada. Vamos lá. O povo reclamou de água. Deus já estava cansado desse povo reclamando. Ele vira e fala assim, Moisés, meu brother, vou dar água para vocês. Pega esse cajado que você tem, dá um toquinho na pedrinha, vai sair água, vocês bebem a rodo. Moisés irritado com o povo, que o povo não cala a boca, bate na pedra e sai água. Deus prometeu que batendo na pedra ia sair água. Não, Deus mandou tocar na pedra, que ia sair água. A bênção veio, mas é um custo. Moisés não entra mais. Mas Senhor, está funcionando. As igrejas estão crescendo. Não fazem parte do reino de Deus. Pronto. E porque Deus teve misericórdia daquele povo. Deus queria abençoar aquele povo com água. Não depende de Moisés. Mas era para ele ter tocado, não batido. Ô Senhor, nos livra disso. Murmuração de Or, a serpente ardente, e eu vou deixar isso para o final, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre essa serpente ardente, a serpente de bronze. Tá? E aí nós vamos para a terceira sessão. Tá? A terceira sessão vai do capítulo 22 até o capítulo 36, que é o final. Em contraste com os anteriores, esses 15 capítulos preenchem uma época relativamente curta. A etapa que vai dos dias das planícies de Moabe até a véspera da entrada de Canaã. As vitórias sobre Seom, rei dos amorreus, sobre Og, rei de Bazã, isso está tudo no capítulo 21, permitiram um rápido avanço no itinerário conduzido à Palestina. Israel se encontrava na proximidade do Jordão, em frente a Jericó. Então, nós começamos a história de Balaão. Tá? Balaque, rei de Moabe, assalariou o adivinho Balaão para amaldiçoar Israel. Isso está em Números 20. Tá? Mas este não pôde amaldiçoar o povo que o Senhor tinha abençoado. Vamos lá? Números, capítulo 23. Vamos lá. Balaão disse a Balaque, construa para mim aqui 7 altares e preparem 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Vou dar uma pausa aqui para explicar uma coisa. É um povo gigantesco que está peregrinando no deserto, certo? Eles passam por Moabe. Então é natural que o rei fique com medo. É um
povo gigantesco. O que eles quiserem fazer, eles vão fazer. Se esse povo está vindo para destruir, se esse povo está vindo para fazer o que for, né? E aí ele chama Balaão, para que Balaão, sendo um adivinho, um bruxo, amaldiçoe aquele povo. E aí vamos para o contraste maravilhoso. O que o povo está fazendo? Murmurando. O que Deus está fazendo? No escondido, abençoando o povo. Balaão abençoa o povo 3 vezes. E a última bênção é predizendo o Messias. Enquanto o povo reclamava de Deus, que Deus não faz isso, que Deus não faz aquilo, que Deus me abandonou, que Deus não se importa comigo, que eu estou vivendo num deserto, ó Senhor, me ajuda. Deus está abençoando o povo 3 vezes. Tá? Continuando. Balaão disse a Balaque: fique aqui junto aos holocaustos enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu contarei a você. E foi para um monte. O que Balaão fez? Balaão falou assim: o povo é hebreu? Vou orar ao Deus hebreu, seja lá qual for. Vamos ver o que ele responde. O que ele respondeu, fala com você, filho. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e Balaque o encontrou ao lado dos seus holocaustos e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo. Olha o que Deus mandou falar pela boca de Balaão a respeito do povo de Deus. Balaque trouxe-me de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha maldições a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Essa é a primeira. Depois, de novo, e depois, de novo. Tá? Enquanto o povo reclama, Deus abençoa o povo. Balaque recorreu então a outra estratégia. Ensinou as filhas de Midian a tentar corromper os filhos de Israel. Tá? Isso está no capítulo 31. E isso resultou em um decreto de Deus para que essas mulheres e seus filhos fossem mortos, menos as meninas virgens, e que todos os despojos fossem passados pelo fogo ou pela água e divididos. Isso aqui, depois vocês dão uma lida, é interessante demais. Como Balaque não podia amaldiçoar o povo, ele fez as filhas de Midian, cidade de Midian, perverterem os homens. E esses homens se casaram com elas. Deus mandou não ter junção com povo nenhum dali de volta. Antes de sair, essa foi a ideia. Vai ter um povo lá, não se mistura com esse povo. Eles se misturaram e por causa disso Deus mandou matar essas pessoas da mistura, tá? Menos as mulheres virgens. Continuando. Decreto de Deus para que as mulheres e os filhos fossem mortos, tá? Beleza. Algumas tribos israelitas decidiram então ocupar o território em que estavam. Números 32. Eles decidiram. Olha que engraçado. Eles decidiram. Vamos fazer. Renunciando assim a habitar no país da promessa. A terra prometida está ali, mas está longe demais, nós vamos ficar aqui, onde Deus não mandou ficar, tá? Números 33 resume as etapas da viagem através do deserto até a planície de Moabe, enquanto os capítulos 34 a 36 dão novas instruções a respeito da entrada de Canaã. Isso já é Moisés falando para o povo assim: vocês que é novo agora, nós vamos entrar para a terra prometida, temos algumas coisas a tratar, tá? É o prelúdio do Deuteronômio, essencialmente consagrando as últimas advertências de Moisés, comunicadas durante os 2 últimos meses dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. O livro termina com o povo no deserto de Moabe, do outro lado do rio de Jordão, em frente à terra prometida. Agora vamos para o livro de Números e os crentes. O que o livro de Números tem a ver com a gente? Amém? A importância do livro de Números, que o livro de Números teve para a segunda geração do Êxodo, é indiscutível, né? Foi feito para eles e realmente foi muito útil para eles. Mas o que muita gente não percebe é que esse livro é extremamente relevante para os crentes de todas as épocas e lugares. E por quê? O livro ensina sobre a soberania, misericórdia, graça, fidelidade e justiça de Deus.
No livro de Números, através do exemplo das gerações israelitas, encontramos um forte apelo acerca da importância de cultivar uma vida de santidade e de obediência no serviço a Deus. O povo tinha que obedecer. As bênçãos estavam lá, mas o povo não queria. Isso nos ensina hoje que Deus manda e, quem tem juízo, obedece. Quem tem juízo, obedece. Muitas das coisas que não acontecem com a gente, que a gente precisa, que a gente pede, não acontece porque nós não obedecemos. Eu vou pular isso aqui. Uma vida de pecado não pode ser característica do povo que serve a um Deus santo e justo. Jamais podemos nos esquecer de que os escolhidos de Deus também foram eleitos para uma vida de santidade. Tá bem? E aí eu coloquei a profecia messiânica, tá? O livro de Números também traz uma profecia que anunciava a conquista do reinado messiânico. Números 24, vamos lá? 24, lembra da conversa lá de Balaque e Balaão? E que a terceira bênção é uma bênção messiânica. Números 24, versículo 15 ao 19. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou esse seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, aquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado, Seir, seu inimigo, também será dominado, mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo, ele destruirá os sobreviventes das cidades. Isso é um texto messiânico, tá? Embora num primeiro momento essa profecia seja sido cumprida em Davi, e eu vou abrir lá, 2 Samuel 2, 2 Samuel 8. 2 Samuel 8, do 2 ao 14. Ou seja, viria alguém que derrotaria os moabitas e aquela galera toda, né? Esse alguém foi Davi. Vou ler só o versículo 2, tá? 8, 2. Davi derrotou também os moabitas. Ele os fez deitar-se no chão e mandou que os medissem como uma corda. Os moabitas que ficaram dentro das duas primeiras medidas de corda eram mortos, mas os que ficavam dentro da terceira eram poupados. Assim os moabitas ficaram sujeitos a Davi, pagando-lhes impostos. E assim Davi derrotou toda essa galera que foi predita. Isso vai até o versículo 14, tá? 2 Samuel 8, do 2 até o 14. Todos os povos preditos por Balaão foram destruídos por Davi, tá? O cumprimento final dessa profecia repousa sobre a pessoa e a obra de Cristo, o grande rei, cujas conquistas jamais terão fim. O livro de Números aponta de várias formas para Cristo. O Novo Testamento indica como acontecimentos registrados no livro de Números prefiguram a obra do Senhor Jesus. Números 19, com Hebreus 9, Números 20, eu vou abrir um deles. Vamos abrir Números 20. Números 21, a gente já está perto. Números 21. Versículo 4, do 4 ao 9. Está escrito assim: partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Aí Deus quer mal, tá? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Não me diga. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E eu vou pausar aqui porque eu quero continuar essa história daqui a pouco, tá? E aí, vamos lá para a centralidade do trem. Inclusive, a centralidade do tabernáculo enfatizada nos primeiros capítulos do livro de Números, também tipifica Cristo. Ele tabernaculou com os homens em sua primeira vinda,
e por meio de sua obra redentora ele abriu o caminho para os redimidos ao tabernáculo celestial. Então, sem dúvidas, o livro de Números é particularmente útil ao povo que atualmente está marchando não mais para uma pátria terrena, mas para uma pátria celeste. E é isso aqui que eu estou falando. O tabernáculo ficava no centro. Em volta dele, os levitas, aqueles que serviam o templo. Em volta deles, o povo. Ah, tem o formato de uma cruz. Talvez não. Então, toma cuidado, tá? Não vamos colocar coisa que a Bíblia não colocou, não. Mas a ideia é que o tabernáculo ficava no centro, demonstrando que o Senhor é o centro, não o homem. Deus é o centro. E quando o povo partia, ia primeiro a arca, mostrando que quem guiava era o Senhor, e não o homem, tá? E aí, agora continuando, tá? Em João 1,14 lemos, e o verbo se fez carne e habitou em nós. Se lemos esse versículo em toda a leitura diária, esse verso, em nossa leitura diária da Bíblia, provavelmente iremos passar adiante sem muito rodeio. Lemos simplesmente que Jesus habitou entre nós, tá certo? Ele habitou no meio de nós. Quando pensamos na ideia de habitação, pensamos apenas em passou por aqui, Jesus esteve aqui, né? Habitou no meio de nós. Mas há muito mais acontecendo nisso que João descreve do que a leitura indica inicialmente. Ele usa uma palavra peculiar aqui. Há outras palavras mais comuns no grego para habitar, mas João escolheu eskenon, que chama. Eskenon. A palavra eskenon no grego significa tenda. E eskenon é a sua forma verbal. Então podemos entender como ergueu uma tenda. João nos diz que o verbo se tornou carne e ergueu uma tenda no meio de nós. Tabernacular não é passar por aqui, é estar. Ele não só passou, ele ergueu uma tenda no meio de nós. Ele se fez presente. Eu vou dar abrir um parêntese, porque eu vi uma galera na internet falando, e isso, vocês podem achar bobeira, mas não é bobeira, tá? Algumas pessoas acreditam que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou como Deus. Isso está errado. Jesus ressuscitou como um homem também. No céu nós veremos o Deus homem, nós não veremos só o Deus Jesus, o Deus homem Jesus. O corpo que Jesus ressuscitou é o corpo que nós teremos. Amém? E isso é importante por quê? Porque nós precisamos de um mediador da mesma espécie. Se Jesus, Deus homem, morre na cruz e volta Deus, cadê o homem? Morreu, não ressuscitou, então não valeu. Não vale. Um homem precisa morrer e um homem precisa ressuscitar. Essa é a ideia. Então Jesus habitou no meio de nós e habita no meio de nós. Ele fez uma tenda no meio de nós. Amém? Ainda sobre a importância do livro de Números para os cristãos modernos, o apóstolo Paulo diz: essas coisas se tornarão exemplos para nós. 1 Coríntios 10, 6. Em diversas ocasiões do Novo Testamento, se refere a essas experiências penosas do povo da antiga aliança, para que delas tiremos as lições necessárias. Tem em Atos, tem em Coríntios, em Hebreus e em Apocalipse, tá? Murmurações e queixas sempre comprometeram a marcha cristã e a vida de fé. É possível aos filhos de Deus saírem do Egito, do mundo, mas em seguida morrer no deserto de uma vida infrutífera, sem nunca entrar de posse da sua herança espiritual. Acontece também, às vezes, que o crente se amolda a uma posição que lhe parece confortável, na metade do caminho preparado para o Senhor, mais ou menos como essas tribos que se estabeleceram a leste do Jordão e ficaram aquém do plano de Deus tinha para eles. Isso é interessante. Eu falei que o povo, em Números 33, começou a morar naquele lugar, ao invés de ir para a terra prometida, né? Eles permaneceram ali. Não entraram, porque não quiseram. Está longe, não vamos fazer, está difícil, e tudo mais. E morreram no caminho, à beira da praia. O livro de Números é um manual de instrução para a nossa marcha cristã diária, colocando constantemente diante de nós a extraordinária fidelidade de Deus em face da constante infidelidade dos homens. Deus a todo momento foi fiel à sua promessa. Ele não foi fiel àquele povo, ele foi fiel a ele mesmo. Ele fez uma promessa a Abraão, ele fez uma promessa a Jacó, e ele vai cumprir essa promessa, aquém das pessoas. A gente precisa entender isso, porque no meio cristão ainda existem pessoas que acham que se elas não fizerem, ninguém faz.
Ai, gente, se o dia sair da igreja, o povo, sei que eles arrumam. Nós arruma. Amanhã tem culto, tem um negócio, nós vai dar um jeito. Não, mas não vai ser igual eu, graças a Deus, você está querendo ir embora. Gente, Deus, por misericórdia, nos usa, nos capacita, nos transforma, nos transborda. Se a gente coloca no meio disso alguma coisa que nós podemos oferecer para Ele, já não é a fé cristã mais. A fé cristã entende que o homem é pecador em essência. Tudo que ele fizer longe de Deus é pecado. Tudo que ele fizer longe de Deus é pecado. Olha, não, mas eu sei fazer um bolo longe da presença do Senhor, é pecado. É? É. Você está fazendo para a sua vanglória, você está fazendo para se mostrar, você está fazendo para receber elogio. Pecado. A gente precisa tomar cuidado disso e se apegar mais em Jesus, estar mais perto da sombra do Onipotente, para que a gente possa fazer as coisas no Senhor. Francis Schaeffer, que é um cara que eu estou lendo muito agora, ele fala que tudo que não é pecado é espiritual. Tudo. Então, o seu ir trabalhar é espiritual, o seu estudar é espiritual, o seu andar é espiritual, o seu vestir é espiritual, tudo é espiritual. Ai, tudo afeta, não, tudo é espiritual. Porque aquele que é da carne, milita para a carne, aquele que é do espírito, para o espírito. Precisa refletir o que a gente vive, amém? Tá bom. Porém, tudo não é negativo no livro, tá? Pelo contrário, nele se encontram promessas de bênção e admiráveis ilustrações da salvação de Jesus. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. A novilha vermelha, em Números, a serpente ardente, que a gente leu, e a cidade de refúgio. Cidade de refúgio eram cidades que poderia ocorrer a pessoa que matasse sem querer. Deus separou cidades para esse tipo de gente. Ele sabia que isso ia acontecer. Estava trabalhando 2 pessoas numa obra, um irmão foi passar um negócio para o outro caiu, esse irmão não tinha nada um contra o outro. Mas aí vinha o vingador da família, que geralmente era um parente próximo, para vingar a morte. Essa pessoa podia fugir para uma cidade de refúgio. Tá? Isso tipifica Cristo também, tá bom? O nosso refúgio. E a serpente ardente, serpente no deserto. Eu vou finalizar aqui, porque eu já estourei meu tempo. Mas a ideia da serpente no deserto está em Números 21, por favor, leiam, do 4 ao 9, e João 3, 16. Tá? Eu vou terminar com João. Vamos abrir lá? Gastar esse tempinho? João 3. É até engraçado, né? Do João 3 nós vamos ir para o 16, né? 14, gente. João 3, 14. Eu vou dar o paralelo do que acontece em Números. Em Números o povo reclama do Senhor, certo? O povo está reclamando de Deus. Deus envia serpentes para matar o povo se arrepende, pede perdão, e Deus fala para Moisés assim: ergue uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para essa serpente é curado na hora. Na hora. Entendam isso, tá? Ok. João 3, 14. Eu estou em João 13, gente. Pelo amor de Deus, João 3, 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o povo era mordido no deserto por causa do seu pecado, certo? Eles pecaram contra Deus, eles eram mordidos no deserto e eles seriam mortos pela mordida da serpente, o pecado. Ao olharem para a serpente de bronze, eles eram curados. Hoje, tipificando a Cristo, todo aquele que crê em Jesus, olha para a cruz, todo aquele que reconhece o Senhor como seu Salvador, é curado do pecado. Vamos ficar de pé? Deu bom, né? Deu bom. Deu bom. Se faltar mais alguma coisa, vocês me perdoem. Isso é um panorama. Espero que vocês leiam Números começando de Gênesis. E que vocês não tenham medo do Antigo Testamento, que é muito importante. Se um povo não conhece a própria história, está condenado a repeti-la. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado pela noite de hoje, Senhor. Obrigado por todo o conhecimento que o Senhor tem colocado diante de nós, Deus. Que nós possamos amar a sua palavra cada vez mais.
nos importar em ler a sua Bíblia, Senhor, em viver as palavras escritas no seu livro, que nós possamos vivenciar, Deus, todas as maravilhas do Senhor e temer diante do Senhor. Que todas essas histórias nos ensinem a sermos cristãos melhores. Que tudo isso que aconteceu no passado nos sirva de lição, não só para o mal, mas para o bem, Senhor. Que nós possamos nos voltar para o Senhor através da leitura do Antigo Testamento. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia de nós nesse culto que vai se iniciar. Que nós possamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor possa sair alegre, Senhor, com a nossa adoração. Com tudo aquilo que a gente quer te passar e é tão pouco, Deus, mas é de coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.